as especulações de mercado, o nome do Vojvoda já apareceu no Corinthians, já apareceu agora recentemente no Bahia, né? Tem o cara que tá falando que o Nicola disse isso. Na verdade, não foi o Nicola, né? Foi um setorista do Grêmio que Isso, entrevistou o presidente do Grêmio que falou isso. Mas a isso. informação que nós temos aqui de Fortaleza, É. informação passada ontem à noite pelo presidente do clube, é que o Vojvoda já está com a diretoria fazendo o planejamento de 2023. É uma coisa que a gente sempre tem que falar para os times que estão com SAFs novos. Primeiro, o investimento do City no Bahia é de 30 milhões por ano. Pode parecer muita coisa, mas não é. 30 milhões por ano não é muito dinheiro. 30 milhões não foi nem o que o Flamengo pagou no Everton Cebolinha. Não é tanto dinheiro assim para contratação. Então é um dinheiro de tem que ser muito bem pincelado. Para ter noção, o Fortaleza gastou, e foi barato, esses 6 milhões no Renato Kaiser, que nem está mais no elenco, né? Isso. Então a gente tem que tirar primeiro isso, né? O Grupo City ele não vai sair comprando a louco, gastando como se fosse futebol manager. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração. Dois, é uma SAF nova, tem dívidas a serem pagas, tem investimento a ser feito, tem que olhar para a estrutura. Então, o Cruzeiro deu certo, o Cruzeiro jogou Série B. O Botafogo, por muitos momentos, com a SAF, penou na Série A. Tanto que o Botafogo está ali, não disputa de pré-Libertadores, mas tem muita gente na frente dele. E o Botafogo fez um investimento pesadíssimo. O investimento do Botafogo foi 3 vezes maior que o do Fortaleza, por exemplo. Então a gente tem que levar aqui isso em consideração. A gente não sabe onde o Vojvoda vai, mas tem que lembrar, ano que vem, o Vojvoda vai jogar uma competição. O Fortaleza joga uma competição internacional, o Fortaleza já está na primeira divisão, né? O Bahia vai, se tudo der certo, chegar lá amanhã. Mas o mais importante de tudo, Fortaleza já está com o Vojvoda há 2 anos. Fortaleza, mesmo na lanterna, garantiu o Vojvoda no cargo dele. O Fortaleza dá tranquilidade, dá o que o Vojvoda pede, traz os jogadores que ele quer dentro das possibilidades, dá tranquilidade de mercado. Está aqui há muito tempo, ele gosta e tudo mais. Ele é profissional, ele é profissional, vai para onde está mais dinheiro. Se isso fosse verdade, o Vojvoda teria para o Flamengo quando estava tudo na merda. O Vojvoda estaria aceitando a proposta talvez 3 vezes mais do Corinthians, que nem existe, né? Vai pro o Vitor Pereira deve renovar por lá provavelmente. Então, imagine que tipo assim, o Vojvoda pode terminar o ano de novo indo jogar uma Libertadores com o Fortaleza. Isso pesa. A gente primeiro tem que entender qual o projeto que vem do Bahia, para depois estar dizendo que ele vai certeza para lá. Eu acho que é muito legal e é muito importante que o torcedor esteja feliz, o torcedor do Bahia esteja feliz. É uma volta à Série A, uma promessa de um grande grupo de investidor. Mas, por exemplo, o Grupo City ele não deu certo em todos os países. O Girona é um time de estar apanhando na Espanha. O Montevideo City Torque esse ano estava brigando para não cair no Uruguai. Nos Estados Unidos está indo tudo bem, né? O New York City está indo bem num projeto paralelo, né? Comandado por outras pessoas. Mas realmente são coisas, né? O Yokohama lá também não está bem no Japão. Então, a gente tem que saber como é que vai ser gerido. Ainda é o Belintani, o Bahia tem que fazer grandes investimentos de elenco, porque o time que o Bahia tem hoje bate e volta, tem que fazer bons investimentos dentro do elenco. Então, eu sei que o torcedor do Bahia está bem animado, bem emocionado. E o torcedor do Fortaleza também, com todo direito. Mas muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Thiago, desculpa te interromper. Não, tranquilo. Eu acho que até um ponto assim, a gente já conhece o trabalho do Vojvoda, né, há mais de um ano, assim, eu acho que ele nunca, diferentemente do Ceni, né, quando esteve aqui no Fortaleza, que você percebia nas falas dele o quanto ele almejava, né, pegar um clube, como ele aceitou o Cruzeiro naquele primeiro ano, depois o Flamengo, que acabou sendo campeão. O Vojvoda sempre parecia um cara muito sereno, entendeu? Hoje, se eu fosse palpitar, não é informação, palpitar, eu acho que o Vojvoda não decidiu o que ele vai fazer para 2023. Eu acho que ele está muito focado em colocar o Fortaleza na Libertadores. E dependendo do que aconteça até o final do campeonato, eu acho que a tendência, há uma possibilidade, é palpite meu, não é informação, é que ele possa até ficar no Fortaleza a depender desse contexto. Né? O próprio Vitor aqui, acho que é torcedor do Náutico, né? Até lembrou, né? A torcida teve uns meses atrás que pedia, não toda ela, obviamente, mas boa parte da torcida
já estava saturada do Vojvoda, de algumas escolhas, insistir em determinados jogadores e tudo mais. Mas hoje, sem sombra de dúvida, como disse o Luca, né, é o maior treinador que o Fortaleza já teve em sua história, pela campanha que fez ano passado e essa campanha agora de recuperação, sem sombra de dúvida. E certamente o Vojvoda vai estar aparecendo em todos os clubes, todos os clubes. O Flamengo, se o Dorival for assumir a seleção brasileira, vai ser cotado também o nome dele lá, né? Enfim, o próprio River Plate, né, que consegue do Galhardo, muita gente já especula. O Vojvoda vai ser procurado pelo River Plate. Então, o nome, da É o que me qualidade dá do medo, né? Vojvoda. É o que me dá medo Exatamente, mesmo. É porque ele é da horrível. Argentina, né? Porque Ele é talvez argentino. seria, digamos, a única coisa que faria, de uma certa maneira, ele dar uma. Pô, tô mais Falam, voltado para Fortaleza, mas, é, pô, é falam meu dele do país, entendeu? Cambiaço por lá, né? Falam dele do É, Cambiaço por lá. Já é, que o Bielsa já não vai mais. é. Mas, em todo caso, só para fechar, né? Esse assunto de para onde vai o Vojvoda, contratações e tudo mais, a gente vai ter um momento para discutir isso mais à frente. E certamente essas conversas, né? O próprio presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, falou, ele já sabe da nossa intenção, que a gente quer continuar com ele, a gente não vai ficar a cada jogo e agora, vai ficar ou não vai ficar? Não, daí também acaba sendo uma coisa meio sacal, né? Uma coisa meio chata sempre ficar perguntando para ele. Acho que até ele está um pouco cansado. O próprio Vitor Pereira ontem do jogo do Corinthians, disse, olha, tá bom, galera, vamos acabar, não vamos criar novela. No momento certo eu vou responder. O Duílio, que é o presidente do Corinthians, quer que eu fique, eu ainda estou decidindo. E eu acho que esse momento, né, por conta de tudo isso que o Fortaleza está atravessando, gera essa impaciência, né? O pessoal quer ter logo a certeza, mas tudo no seu tempo. Então, olha, vamos agora falar. Eu não sei se o Rodrigo tem a classificação da Série A, se ele puder colocar na tela, seria muito interessante para a gente falar do contexto do Fortaleza agora no campeonato, né? Que é a briga pela Libertadores. Que embolou de vez, embolou muito, e vai ter algo que vai acontecer no sábado que pode afetar mais ainda, numa possibilidade mais surreal ainda, que é uma vaga direta na Libertadores. Se por acaso o Flamengo for campeão no sábado da Libertadores, a sexta vaga, aí aumenta aí para dar. A sexta vaga dará uma vaga direta. Pode deixar ali do América Mineiro para cima. Do América Mineiro para cima, por favor. Se der para aumentar mais, a gente agradece. Pronto. Acho que tá bom, dá para ver. O Fortaleza vai ter a próxima rodada o Palmeiras, né? O Palmeiras que virtualmente já é campeão, mas que certamente no Allianz Arena vai ter ali a festa, né, para celebrar o título e tal, vai tentar vencer o Fortaleza, mas pode até ser campeão se o Inter tropeçar em seu jogo. E aí, a disputa que eu considero hoje pela Libertadores começa ali do Atlético Paranaense, o sexto colocado, com 51 pontos. Ah, tá desatualizado? Tá desatualizado? Não, tá atualizada a tabela, tá atualizada. Tá, ele tá dizendo que é a tabela do Globo Esporte que tá desatualizada, né? Mas essa aí tá correta, 51, 51, 40, 40, tá certo, essa aí. Então, o Atlético Paranaense é o sexto colocado, com 51. Volto a repetir, se o Flamengo for campeão da Libertadores, o sexto colocado tem vaga direta na fase de grupos da Libertadores. E se der o Atlético Paranaense? Se der o Atlético Paranaense, se o Atlético Paranaense for sétimo colocado... Tem tele. Se o Atlético Paranaense for campeão e ele for o sétimo colocado, quem vai para a pré é o sexto colocado e o oitavo colocado. Se o Atlético Paranaense for o oitavo, dado que ele é campeão da Libertadores, vai o sexto e o sétimo colocado para a Libertadores do próximo ano, certo? Então, o campeão da Libertadores tem que estar ali nas 8 primeiras colocações para o oitavo colocado garantir essa vaga na Libertadores. E aí, só para explicar, Atlético Paranaense com 51 em sexto, Atlético Mineiro também com 51 na sétima colocação, São Paulo com 50 pontos na oitava colocação, Fortaleza, o nono nesse momento, fora da zona da Libertadores, com 48, Atlético Mineiro e São Paulo na pré, né, por enquanto, Botafogo com 47 e América Mineiro com 46. Então são essas equipes aí que estão brigando diretamente por três vagas na Libertadores. Pode ser uma vaga direta, com duas na pré-Libertadores, ou pode ser exatamente só duas, se o Atlético Paranaense for campeão no sábado da Libertadores. Então, essas 7 equipes estão brigando pela Libertadores. E aí, Luca, queria primeiramente ouvir você. O Fortaleza e o Atlético Mineiro serão as únicas equipes que na próxima rodada jogarão de visitante. A gente vai ter São Paulo e Atlético Mineiro, um duelo diretíssimo aí, né? O Fortaleza Isso jogando é tão fora. bonito, cara.
É. O Fortaleza jogando contra o Palmeiras, fora de casa. O Botafogo, que vai receber. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. O Botafogo vai receber em casa a equipe do. Opa, calma, que passou aqui uma O rodada. Inter, não? É o Internacional, que é o que hoje está o vice-campeonato. Não, Meu não é o Inter, Colorado. não. O Botafogo é o Cuiabá. Cuiabá. Ah, É o então Cuiabá. ferrou. Botafogo vai O ganhar. jogo vai ser na terça-feira, ou seja, quando o Fortaleza entrar em campo já vai saber. São Paulo e Atlético Mineiro também é na terça-feira, jogo às 9h30. Quando o Fortaleza entrar em campo, vai enfrentar o Palmeiras, vai ter Atlético Paranaense, que também está colocando nessa conta, contra o Goiás, jogo no mesmo horário do jogo do Fortaleza. No mesmo horário vai ter América Mineiro e Internacional, certo? Então, são esses jogos aí que o Fortaleza vai ter, que o Fortaleza, obviamente, vai olhar os adversários e vai ter também aí o seu confronto contra o Palmeiras, que desses 4 jogos, Luca, esse para mim é o jogo mais complicado do Palmeiras, né? Esse, digamos, é a rodada mais ameaçadora para o Fortaleza perder posições ou ficar mais distante de uma posição de 8º colocado, embora, como vai ter o duelo direto entre São Paulo e Atlético Mineiro, aquele que perder ou se houver um empate, a distância, se por acaso o Fortaleza tropeçar, né, acabar sendo derrotado, por exemplo, não vai ficar tão distante assim, embora possa ser ultrapassado pelas equipes que estão logo atrás. Minhoca, agora eu olho assim a importância do jogo de segunda, né? É isso que a gente falava, né? O Fortaleza estaria em 7º lugar, coladinho no Atlético Paranaense, em caso de vitória na segunda-feira. Né? Apesar que o Fortaleza chegou muito mais perto de perder, até pela postura em campo que teve, do que realmente de vencer. É um jogo muito difícil, e vale lembrar que o Fortaleza fez um jogo incrível no Alianza ano passado, um 3-2 maravilhoso. Fortaleza que já venceu lá em São Paulo 3 vezes na sua história contra o Palmeiras. Inclusive em 3 estádios diferentes, em tese, né, apesar. Venceu no Morumbi em 84, 1-0, gol do Wagner. Venceu com gols de Lúcio e Fumagalli em 2005 no antigo Parque Antártica, né? E ano passado 3-2, gols do Tite, gol do David, gol do Igor Torres, né? Que hoje está no Bahia. O Foi do Robson, Fortaleza, não, o segundo? Robson, gols Tite, Robson e Igor Torres, né? Igor Torres. O Robson marcou na ida e na volta, né? O Robson é o pai dos paulistas. Foi, né? Você não fez ninguém. O Fortaleza conseguiu já vencer 3 vezes. Mas é um jogo muito difícil. O Palmeiras em festa, vai querer vencer e confirmar o título frente ao seu torcedor. E ao mesmo tempo é aquele jogo. O Palmeiras também pode vir um pouco afobado, querendo ganhar o título. O Fortaleza tem que se aproveitar justamente disso. Por mim, eu queria que o Palmeiras ainda não fosse campeão. Eu prefiro muito mais o Palmeiras não chegando sendo não campeão ainda. Por quê? Palmeiras campeão, ele joga sem pressão. Então ele vai jogar para ganhar tranquilo, sem pressão, sem afobação. O Palmeiras, ainda sem ser campeão, ele vai, né? Precisa de uma vitória. Então, para o Palmeiras ganhar de final, vira um jogo mais nervoso. E se o Fortaleza faz 1-0, ou se o Fortaleza segura um 0-0 até os 30 do segundo tempo, o jogo ganha um certo drama para o Palmeiras. Né? Porque o Palmeiras vai querer decidir em casa. O Palmeiras vai querer ser campeão ali. O Palmeiras não vai ser. Ninguém quer ser campeão por telefone, né? Você quer ser campeão com a torcida lá no estádio. Um jogo 4 horas da tarde, um jogo tranquilo. O Fortaleza, ele, na minha opinião, é um jogo que ele vai. Como foi o jogo do São Paulo lá no começo do número 1. Cara, a gente vai para esse jogo aqui. Como foi contra o Flamengo também, né? Agora em Fortaleza. A gente vai jogar como se fosse uma partida de pôquer, né? A gente vai apostando, vai tranquilo, vai levando. E perdeu. É normal perder para o Palmeiras. É o campeão brasileiro. É normal perder para o Palmeiras em São Paulo. Não pode perder como perdeu em 2019 e em 2020. Né? 2 goleadas, 4-3-0. Mas jogando bem, tudo bem. Se empata, é um baita resultado. Quantos times conseguiram tirar ponta do Palmeiras no Aliança esse ano? Né? E se vencer, cara, é heróico. Aquela vitória, seria aquela vitória de dizer, porra, esse time aí tá com sangue no olho para Libertadores. Então, pro Fortaleza, contando que ele faça um jogo competitivo e disputado, ele vai sair no lucro. Ele vai sair no lucro.
Então, o jogo que o Fortaleza é diferente, por exemplo, de hoje, diferente do jogo contra o Atlético Goianiense ou contra o Red Bull, onde ele talvez precise dos resultados para estar disputando a Libertadores, jogando em casa. O Red Bull que já não disputa praticamente mais nada essa temporada, já não cai também. O Atlético Goianiense que vem pressionadíssimo, hoje podia ter saído da zona de rebaixamento e voltou no último minuto de jogo. Hoje, na quarta-feira que vem, não. O Fortaleza vai ter 6 dias para descansar, né? Vai poder ali jogar tranquilo para o jogo. E se puder levar um resultado positivo, qualquer um que seja, empate ou vitória, para o Fortaleza é uma goleada. Então, cara, eu tô tranquilo. Vou assistir o jogo aqui, vou assistir o feriadão lá, dia de finado, vou estar aqui me preparando tranquilo, tomando uma cervejinha, e vou estar assistindo assim com a maior tranquilidade do mundo. Agora, quarta-feira, o jogo é da tarde ou da noite na quarta-feira, na Globo? Tá Porque, marcado para 4 da tarde, né? 4 da tarde. Pode ter uma mudança, não sei se vão querer transmitir para TV aberta, por exemplo, né? Já que pode ser eu, um jogo de título, né? eu aceito, né? Vou assistir tela quente. Boto, Palmeiras com chance de ser campeão ao vivo. Os caras vão querer botar jogo 9h45 para ver o Flamengo que não É. disputa mais nada ao vivo. Bota o É, Palmeiras é aí. aquela, é aquela coisa que geralmente a Globo faz, né? Que é coloca quando tem Corinthians e Palmeiras, esquece tudo. Os outros que se virem com o horário, deixa só esse jogo para todo o Brasil acompanhar. E é um jogo que não vai ter importância nenhuma, né? Esse Corinthians e Flamengo